Então, primeiramente, eu tenho que dizer, né, quem sou eu. Então, meu nome é Thais Silva, vocês já devem me conhecer de algum lugar, ou do WhatsApp, ou do Instagram, ou então até do YouTube. Então, eu trabalho com mentoria em concurso público. Eu estou nesse mundo dos concursos, já deve ter uns 5 anos, mais ou menos, e deve ter quase 1 ano e meio que eu estou trabalhando com as mentorias de forma profissional. Por que foi que eu optei? Por que eu escolhi fazer mentoria? Porque eu sempre ouvi de diversas pessoas que concurso público não é para qualquer um, que é difícil passar, que para passar em concurso público você tem que estudar 2 anos, 3 anos, ou então que concurso público é para poucos. E eu não concordo com isso. Então, o meu trabalho hoje visa demonstrar para o outro que existe sim uma real possibilidade de conseguir passar em concurso público, desde que você tenha uma boa preparação e também não deixe de lado a parte da saúde mental. Então, ao longo de todo o processo de mentoria, eu discuto isso com os meus mentorandos, sobre a importância de ter um método de estudos. É por isso que eu tenho o método dos 4 estudos, que é o método que eu desenvolvi. Hoje eu vou explicar como que é esse método, eu vou ensinar vocês a aplicarem esse método no dia a dia para conseguirem também otimizar o processo de estudos de vocês. Então, eu sou assistente social de formação, tenho 5 aprovações, já tomei posse em 2 concursos, então estou no meu segundo concurso de posse, mas ainda aguardo 3 outros concursos me chamarem. E esse ano de 2022, resolvi voltar a fazer provas. Então, estou testando uma outra metodologia, e se essa metodologia der certo para mim, eu vou estruturar e vou começar a aplicar essa metodologia também junto com os meus mentorandos. Então, é basicamente para vocês entenderem quem sou eu, de onde eu vim, o meu histórico. Então, já passei em segundo lugar, em quarto, em nono, e aí estamos aí nessa batalha no mundo dos concursos, com 2 concursos a nível municipal e 3 concursos a nível estadual. E nunca fiz um federal, mas o que eu fiz federal, eu tive uma reprovação. E eu vou explicar para vocês também, ao longo do percurso, como é que a reprovação ela é importante e o que foi que a reprovação me deu e me fez ser aprovada. Porque eu tive uma reprovação no final de 2018 e em 2019 eu passei em 3. Então, essa reprovação foi o que me fez conquistar as aprovações e eu vou discutir isso um pouco com vocês aqui também. Mas antes disso, eu gostaria de saber quem são vocês, né? Nós vamos ficar aqui mais ou menos umas 2 horas juntos, conversando. Vocês vão ver que ao longo do papo, vocês vão se soltando, vocês vão fazendo as perguntas, e a lógica é essa mesmo, porque eu estou aqui para agregar ao processo de preparação de cada um de vocês. Então, eu gostaria de saber, quem quiser abrir o microfone, fique à vontade. Quem não quiser, pode mandar no chat, só para eu entender o nome de vocês, a cidade e o motivo que vocês decidiram fazer esse concurso. Vamos seguindo. Qual que é a palavra de ordem? Comprometimento, tá? É uma palavra que a gente sempre tem que ter quando a gente decide se preparar para concurso público. Independente se você vai fazer TJ ou qualquer outro concurso, a partir do momento que a gente se compromete, a gente consegue avançar. Então, primeiramente, o comprometimento precisa ser seu com você, com o seu sonho, com o seu propósito, com a sua meta. E se comprometer diz de colocar esse sonho enquanto prioridade. Então, se hoje você tem diversas funções, diversas atribuições e atividades no seu dia a dia, você precisa entender que estudar para concurso público é sim o seu lugar de destaque. E isso diz de renunciar em alguns momentos outras atividades de lazer, de diversão, em prol dos seus estudos. Então, vocês vão ver mais para frente que a prova do TJ ela está aí. E estando aí, quer dizer que vocês vão abdicar de outras coisas por um período pequeno de tempo para que vocês possam lograr êxito e conseguir uma vitória a médio e longo prazo. Então, quando a gente coloca na balança o tempo que você vai se disponibilizar para estudar e para se dedicar para o concurso,
vale muito a pena quando a gente percebe o que a gente vai ter de resultado, o que a gente vai ter de troca. Então, vocês precisam se comprometer, primeiramente com vocês, primeiramente com esse sonho. Segundo, se comprometer com o planejamento, porque eu vou trazer aqui para vocês o planejamento, vou trazer o cronograma, vou trazer método de estudo, e vocês precisam se comprometer. Não adianta achar que estudar hoje e depois fica 2 dias sem estudar e estuda de novo. Estudo para concurso público requer constância, e constância diz de estudar todos os dias, mesmo que em quantidades diferentes. Mas vocês precisam se comprometer com o planejamento para que assim vocês possam e consigam realmente avançar. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Ah, a Nayara colocou aqui. Fiz TJSP, estudei sozinha. E aí, legal, bacana, você fez para escrevente? Como é que foi o resultado? Estudar sozinho, gente, é algo muito comum, né? Em todas as minhas aprovações, foi sim, bacana. Em todas as minhas aprovações, eu estudei sozinho. Em todas, não, minto. Já eu estudei algumas com cursinho. Mas depois de algum tempo, eu comecei a estudar sozinha, que a gente vai entendendo um pouco mais, né? A gente vai criando nosso próprio método, então vai facilitando. Não fui bem, fiz 50 pontos. E aí, legal você ter trazido isso. Depois eu vou ensinar para vocês mais para o final. Se eu esquecer, vocês podem me cobrar uma técnica do que a gente precisa fazer quando vai mal em uma prova, principalmente visando a próxima preparação. Então, seja bem-vindo, Joel, que entrou agora. Bom dia. Foi esse meu primeiro concurso. Bacana, bacana, ótimo. Então, por que a gente estuda pré-edital? Nós estudamos hoje pré-edital para que a gente possa ter tempo de qualidade para se dedicar. O estudo pré-edital diz de eu conseguir aprofundar naquelas matérias, naqueles tópicos, naquelas informações que eu não conseguiria se o edital estivesse aberto. Então, nós vamos pensar numa realidade que hoje nós já temos o edital do TJ e a nossa prova é no primeiro final de semana de junho. Ou então até o exemplo da Carla, que a prova dela já é 1º de maio. Ela não vai conseguir aprofundar em todos os tópicos do edital. Isso é normal. Num pós-edital, você não consegue aprofundar. E eu digo mais, no pós-edital, provavelmente a pessoa não vai conseguir nem fechar o edital todo, porque o edital sempre é muito grande, sempre traz muitas coisas. E ali a gente precisa elencar quais são as nossas prioridades, nós precisamos elencar o que é que a banca cobra mais, para assim ter um escopo do que estudar. No pré-edital, isso não acontece. O pré-edital é uma oportunidade que a gente tem de conseguir estudar de forma mais ampla, então passar por todo o edital, ou pela grande parte do edital, aprofundando naqueles tópicos principais, que são os tópicos que mais caem em concurso, e ainda conseguimos conhecer bem a nossa banca, ao ponto de dizer o que é que essa banca realmente cobra. Então, estudar pré-edital diz de sair na frente. A gente sai na frente do concorrente, que só vai começar a estudar no pós-edital. A gente tem a oportunidade de conseguir, neste momento, identificar melhor os pontos de cobrança da banca e ainda aprofundar naquelas matérias que a gente tem mais dificuldade. Então, por isso, bom dia, Marilene, não estou com som. Bom dia para todos, bom dia. Sai e entra novamente, deu certo para mim. Marilene, a Carla está te dando a dica aí, tá? Então, bom dia para quem entrou agora, vi que entraram algumas pessoas. Nós acabamos de começar. Então, qual que é a lógica do estudo pré-edital e por que eu resolvi fazer essa mentoria? Porque neste momento é o melhor momento de trabalhar com o aluno. Então, essa é a segunda mentoria, né, que está começando hoje. A primeira começou lá no dia 29 de janeiro.
No dia 29 de janeiro, quem começou comigo, hoje, às 17 horas, eu tenho outro encontro com esse grupo. Eles já estão no segundo módulo. Então, tem concorrente de vocês que já estudou todo o português e está fazendo 80% do português e é aluno meu. Então, entre aspas, vocês já estão atrás deles, se vocês não fecharam todo o português e se não fazem 80%. Mas vocês ainda podem ficar na frente das outras pessoas que não começaram ou que começaram e não fazem um percentual alto no português. Então, a ideia é conseguir hoje tirar, né, extrair o máximo de vocês. E o meu objetivo enquanto mentora é isso, é potencializar a preparação de cada um, identificar o perfil de cada um, ver onde é que eu posso explorar mais de vocês para vocês entregarem mais. Quanto mais resultado vocês entregam, melhor vocês vão para a prova. Então, a ideia é basicamente essa. Por isso que é importante estudar pré-edital. Que bom que conseguiu, Marilene. Dentro dessa lógica, quais são os pensamentos errados que vão te nivelar com um concorrente ruim? O edital ainda não saiu, então posso não estudar hoje. Eu já trouxe para vocês dessa importância da constância. A partir do momento que vocês se comprometem a estudar para concurso público e fazer um estudo pré-edital, a gente vai estudar todos os dias como se nós tivéssemos uma data de prova. Tanto é que eu sempre estipulo uma data de prova para que as pessoas possam sempre manter essa lógica, que existem prazos, que existem metas a serem cumpridas para, de fato, poder avançar. Quando o edital sair, eu pego mais firme. Eu já trouxe aqui. Quando o edital sair, não vai ser possível pegar tão firme quanto agora. Porque agora dá para aprofundar, agora dá para repactuar prazo, agora existe uma flexibilidade maior. Mas depois que o edital sair, algumas coisas elas acabam se perdendo. A gente perde possibilidade de ter um tempo a mais com aquela matéria, em razão dos outros conteúdos. Não preciso seguir esse planejamento. O edital nem saiu ainda. A partir do momento que a gente se compromete com o planejamento, e foi a primeira coisa que eu trouxe para vocês, o comprometimento diz de seguir sim o planejamento, seguir sim o cronograma. Lógico que ao longo do processo a gente pode repactuar o planejamento, repactuar os prazos, mas na medida do possível, nós precisamos seguir o que está exposto e foi planejado e foi pensado, adequado à sua realidade, para que assim você realmente possa avançar. Então, agora eu vou iniciar e vou trazer um pouquinho para vocês sobre o concurso do TJ. Mas antes disso, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida dos pontos que eu coloquei aqui até então. Não, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, o nosso concurso, né? O edital está previsto para sair esse mês ou em abril. Então, existe uma chance desse edital sair ainda esse mês, lá para o finalzinho, né? Lá para o dia 20, 25, mais ou menos, caso não saia até a primeira semana de abril. Então, essa é uma previsão que já havia sido dada há mais tempo pelo próprio presidente do TJ, as coisas estão fluindo tranquilamente. Então, teve o edital de licitação, que é exatamente nele que a gente se baseia, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. E neste edital havia a data para que fosse escolhida a banca organizadora. E a banca foi escolhida, que é a IBFC. Então, está tudo seguindo dentro da lógica normal do concurso público. Então, não existe hoje motivo para travar. Se não sair esse mês, no máximo no mês que vem, nós já temos aí o nosso edital. As inscrições vão acontecer num período mínimo de 30 dias, então a gente ainda não sabe quando é que vai ser a inscrição, a gente só vai ficar sabendo isso depois que a gente tiver realmente o edital. As taxas, no caso de vocês para oficial de justiça, R$ 80. No edital de licitação, eles colocaram 90 aqui, entre parênteses, e 80, mas provavelmente será R$ 80. E para nível superior, 100.
As provas ainda não têm previsão de data, provavelmente serão no domingo, mas ao que tudo indica, as provas devem acontecer num pior cenário em junho, num cenário ok em julho e no ideal agosto/setembro. Então, ao que tudo indica, essa prova deve vir para julho, mas nós ainda precisamos aguardar para ver como é que vai vir esse edital. Então, a depender de quando é que saia, lógico que pode impactar na data da prova. Então, quanto mais ele demora a sair, mais a prova tem condições de demorar a acontecer. Então, não é um tipo de concurso que trabalha com datas muito próximas. Se vocês acompanham mais o mundo dos concursos, vocês devem ver alguns editais que saem e com 2 meses a gente está tendo prova. Não é o caso tradicionalmente do TJ, isso não acontece. Mas não quer dizer que não possam inovar. Ao que tudo indica, não é o que vai acontecer. Então, a gente vai pensar aí numa prova que deve vir aí entre julho e agosto. Os cargos vão ser de analista judiciário, então tudo nível superior, e oficial judiciário, que é nível médio. Dentro de oficial judiciário, nós temos 2 funções. Nós temos o oficial de justiça avaliador, que é qualquer nível médio, que é o caso de vocês, e nós temos um outro nível médio que agrega um técnico em contabilidade. Então, por mais que seja um cargo nível médio, ele é específico, porque exige aí um técnico de contabilidade. Então, a grande maioria das pessoas que possuem nível médio farão para oficial de justiça avaliador. Existem ainda algumas pessoas que possuem graduação, que tem nível superior, que também farão para oficial de justiça avaliador. Quais são as fases? Para vocês, para nível médio, a fase é apenas uma, prova de múltipla escolha. Então, essa prova ela tem caráter eliminatório e classificatório e vocês não terão discursiva, então não terão redação. O salário inicial, vencimento base, R$ 2.986,57. Lembrando que esse aqui é só o salário cru. Além daqui, nós temos as vantagens, que são os benefícios, e nós temos ainda, de forma específica para o oficial de justiça, a questão das diligências. Então, vocês vão cumprir as diligências na rua e vocês vão receber por esse cumprimento. Então, a cada cumprimento que vocês fizerem, vocês recebem um valor. Então, existe o mais barato, que é em torno de R$ 22,00, que é da justiça gratuita, mas existe também os de R$ 122,00. Então, se você cumpre 6, se você cumpre 8 num dia, você consegue fazer um a mais em cima do seu salário, que não é pago só no final do mês. Então, é bem interessante. Inclusive, quem quiser saber mais, entender mais sobre isso, eu fiz uma live com o oficial de justiça, aí depois eu posso passar o link para vocês verem. Outra coisa que é interessante da parte dessas atribuições do oficial de justiça é a flexibilidade de horário. Então, você não tem que bater ponto. É um cargo que funciona muito na lógica da entrega. Então, você precisa entregar. Então, você tem uma meta ali, que inclusive é uma meta sua, você vai administrar o seu tempo para executar. E de benefícios, nós temos R$ 1.100 de alimentação, R$ 150 de auxílio transporte e de auxílio saúde, depende da idade, sendo o mínimo 200 e o máximo 300. Então, o mínimo que vocês vão ter, R$ 4.436,57, podendo agregar aqui ainda outras coisas, para além das diligências, como a questão da graduação, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, além das progressões que já acontecem mesmo. Aí vocês precisam consultar o plano de cargos, carreiras e salários para entender como é que funcionam as progressões, as horizontais, as verticais, mudança de nível, para conseguir entender mais esse panorama em relação ao cargo. Mas algo que eu já posso dizer e afirmar:
É um excelente cargo. Para quem tem nível médio, é uma excelente oportunidade, porque o plano de carreira do judiciário é um dos melhores e dá, sim, muita possibilidade de você receber muito bem. E se você quer crescer, depois você vai fazendo uma faculdade, uma pós, e o salário vai só melhorando. Então, é muito interessante. E uma pergunta que muita gente faz, eu já gostaria de dizer, é que, como esse profissional ele trabalha na rua, ele precisa se deslocar. Vocês não recebem nenhuma ajuda de custo para além desses R$ 150. Então, esse auxílio transporte é pago para todo servidor e é lógico que ao longo do mês vocês vão gastar mais que R$ 150 de deslocamento. Então, normalmente a pessoa ela faz com o seu transporte próprio, mas se vocês quiserem fazer por outros meios, não existe problema, desde que consigam cumprir o processo, o escopo de trabalho de vocês. Então, é importante dizer isso aqui. Alguém tem alguma dúvida em relação ao salário, benefícios, atribuições sobre o oficial de justiça? Não, né? Então vamos seguindo. Então tá bom. Estou acompanhando o chat, tá? Quem quiser mandar, fique à vontade. As provas elas vão acontecer onde? BH, Betim, Contagem, então aqui região metropolitana, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha. No dia da inscrição, vocês vão poder escolher onde farão as provas. Serão 60 questões, 5 alternativas e tem 4 horas e meia de duração. Lembrando que todas essas informações foram extraídas do que a gente chama de pré-edital. O que é o pré-edital? É um documento que o próprio TJ fez para informar as empresas o que é que ele já tem de informações para o concurso, para que as empresas possam ler e se candidatar. Então, como eu disse, esse processo já aconteceu, mas esse processo que na verdade se chama edital de licitação, existem várias informações que servem para a gente. Então, tudo que a gente hoje sabe desse concurso veio desse edital de licitação, que foi o próprio TJ que elaborou. Então, nada aqui é achismo, tudo aqui é constatação do que realmente o órgão informou. Podem haver pequenas mudanças? Pode. Até sair o edital, pode haver pequenas mudanças. O que pode mudar? Pode mudar a duração de prova? Pode. Pode aumentar o local de prova? Pode. Pode mudar as comarcas? Pode. Tudo isso é possibilidade. Saindo o edital, nós vamos conseguir visualizar melhor esse concurso. Mas as alterações ainda assim serão poucas. Não são muitas as alterações realizadas e o grande escopo, de forma geral, é esse aqui que eu estou demonstrando para vocês. As matérias contempladas. Língua portuguesa, que nós teremos 15 questões, então é um peso alto. Noções de direito, 15 questões, peso alto também. Informática, 5. Raciocínio lógico, 5. Conhecimento específico, 20. O conhecimento específico é o que a gente normalmente chama de atos de ofício. E nesse edital a gente teve uma surpresinha, porque vieram algumas coisas para além de atos de ofício. Alguns professores, né, quem chegou antes, a gente estava até comentando, alguns professores acreditam que algumas coisas vão sair, como aquela parte que traz mais do cartório, e essa parte, se sair, vai sair nesse edital aqui. Aí nós vamos ter dimensão. Então, até então, existem já quais são as matérias que serão cobradas nesse concurso, e até sair o edital oficial, pode haver mudança. A Nayara perguntou: existe a possibilidade de 2 horários para a prova, tipo médio e superior em horários diferentes? Sim, sim, serão em horários diferentes. Eu achei que eu tinha colocado. Aqui, ó, tá escrito aqui, eu que não falei, ó. É em turnos diferentes para cada nível. Então, isso vai potencializar para quem tiver interesse fazer 2 provas, né? Uma de nível médio e uma de nível superior. Eu não recomendo, por inúmeros motivos.
Mas se a pessoa se sente confortável e confiante em estudar para os dois, existe sim essa possibilidade. Inclusive, tem alguns mentorandos meus que farão para dois. Então, aqui nós temos o escopo da prova de vocês. Então, percebam que o peso maior está em português, noções de direito e conhecimento específico. E se vocês olharem de uma forma mais ampla, o direito ele consegue ter um peso ainda maior, porque tanto noções de direito quanto conhecimento específico vão dizer da área do direito como um todo, de forma mais ampla. E já reafirmando, como eu havia trazido aqui, não teremos prova discursiva. Então, é menos uma coisa para vocês terem que se preocupar. Dentro dessa lógica, é estudo base das matérias, para quem tiver essa necessidade do estudo base, e para quem não tiver, metodologia de revisão e de questões. E agora eu vou entrar na parte prática com vocês, falar um pouco sobre a organização do tempo, como é que funciona essa organização, trazer o planejamento do estudo com o cronograma e o método de estudo a ser aplicado, que é o método dos 4 estudos, e fechar aí com a definição da estratégia. Até então, alguém tem alguma dúvida? A gente pode ir para a parte prática. Tranquilo, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, nós vamos para a parte prática. Eu vou trazer aqui para vocês estão vendo aí já. Aqui, para quem entrar na mentoria, né? E para os mentorandos que verão depois dessa mentoria aqui, é a pastinha onde nós teremos todas as informações. Então, inicialmente, o que a gente tem? A gente tem o edital, que está aqui, que é esse edital de licitação que eu informei para vocês, ou pré-edital. Nós temos o planejamento e nós temos o primeiro módulo. Ao longo do processo de mentoria, essa pastinha ela vai aumentando. Então, aqui é uma primeira pastinha. Vou mostrar para vocês a pastinha já fechada. A pastinha ela fica assim. Ela tem todos os módulos, ela tem uma pasta só com os planejamentos dos alunos, aí pode ter uma pasta só de simulado, ou uma pasta só de aulas bônus específicas. Então, depende de cada concurso. Mas, ao longo do processo, todos os módulos são alimentados. Eu não trabalho trazer todos os módulos de uma vez, porque isso gera ansiedade, isso gera confusão e falta de foco. A gente não precisa de falta de foco no momento do estudo. Então, nós temos aqui, inicialmente, apenas uma pastinha, que é do módulo que vocês vão começar. São os mentorandos, que é o módulo do português. Por que é que a gente começa com o módulo do português? Normalmente, o português, as pessoas elas tendem a ter mais dificuldade. Nós estamos falando de 15 questões que a gente tem que ir lá e tem que fazer 13, 14 ou 15. A gente não pode ir lá fazer 10 ou 11. Por quê? Porque é um concurso muito concorrido. E se é um concurso muito concorrido e nós queremos ser classificados e bem classificados, nós precisamos fazer uma quantidade alta de questões. Então, a nossa lógica é trabalhar aqui com 13, 14 ou 15 questões de acerto. Então, para isso, aproveitando o pré-edital, é o primeiro módulo que a gente trabalha. Por ser um módulo grande, e aí, por as pessoas às vezes terem mais dificuldade, inclusive mais dificuldade do que a parte do direito, eles têm o tempo de aprofundar aqui, e ao aprofundar, depois, posteriormente, a gente vai trabalhando com metodologia de revisão. Alguns concurseiros trabalham com outras formas de estudo, como ciclos. Eu não trabalho ciclo. Por que eu não trabalho ciclo? Se você não souber trabalhar bem o ciclo, você fica desesperado, porque você tem várias matérias em aberto e não fecha nenhuma. Além disso, quem não sabe travar bem o ciclo, vê uma matéria hoje e só vai voltar a ver essa matéria depois de 3, 4 dias. Isso faz com que você esqueça um pouco a matéria e quando você voltar depois de 3, 4 dias, você vai ter que fazer um resgate, então olhar um pouco para trás para depois seguir.
E aí, quando você chegar na matéria de novo, depois de 3, 4 dias, volta um pouco para trás e depois segue. Então, isso faz com que não avance muito, fique travado e fique com várias matérias incompletas e não feche nenhum, o que não é o ideal. Algumas outras pessoas trabalham fazendo mais de uma matéria por dia, e isso também é possível, desde que exista uma quantidade boa de horas. Então, se você tem 4 horas disponíveis, dá para fazer 2 horas de uma e 2 horas de outra. Se você tem 2 horas disponíveis, não é interessante fazer 1 hora de uma e 1 hora de outra, porque quando você começar a engatar, começar a entender, você já tem que parar para fazer outra coisa, para fazer a outra matéria. Então, não é interessante. Mas quem tem de 4 horas para mais, é totalmente possível trabalhar com 2 matérias. Aí vai fazer o primeiro turno de uma matéria, segundo turno de outra. Quando no dia seguinte tiver que repetir a matéria, ainda está tudo muito fresco. Aí não precisa voltar para depois seguir. Vai só dar continuidade. Então, o estudo ele vai sendo mais fluido. Sendo mais fluido, você vai colhendo melhor os frutos. Então, existem essas duas possibilidades de fazer. E aqui no planejamento, antes de entrar de forma específica nessa parte, a gente vai trabalhar com a organização do tempo. O que é a organização do tempo? É identificar, dentro do seu dia a dia, quais são os seus horários disponíveis para estudo. E como eu disse lá no início sobre o comprometimento, isso aqui visa o quê? Visa te obrigar a estudar? Não. Visa comprometer a sua agenda. Igual você se compromete a ir trabalhar, igual você se compromete a ir à academia, igual você se compromete, às vezes, com aquela novela ou com aquele reality show, você vai se comprometer agora com o seu sonho, que é com algo que você quer. Então, a gente trava a agenda, definindo horários pré-estabelecidos para que você estude. Essa lógica é para quê? Para que a gente comece a entender que o estudo é um compromisso e que todos os dias eu preciso estar ali. Mesmo que sejam em horários diferentes, não existe problema nisso, a gente só precisa conseguir visualizar que nós temos a nossa agenda travada em horários específicos em alguns dias. Vocês podem fazer cargas horárias diferentes. Então, não quer dizer que eu tenho sempre que fazer todos os dias 3 horas ou todos os dias 4 horas. Isso vai mudar muito a partir do que você tem de possibilidade disponível. E eu vou auxiliar vocês a buscar identificar melhor esse tempo. Porque às vezes a pessoa ela fala assim, eu não tenho tempo para estudar. Mas se a gente organiza bem a rotina, a gente consegue pegar 30 minutos aqui e 30 ali, já fechou em 1 hora, pega mais 2 horinhas, quando a pessoa assusta, ela tem ali umas 3 horas para poder estudar. Então, é importante a gente sempre planejar estudo. O estudo planejado faz com que a gente não perca tempo. Então, o primeiro passo é organizar a agenda, organizar a rotina diária para incluir os estudos na rotina de vocês. E aqui, vamos pensar que a gente vai pactuar, por exemplo, aqui na segunda-feira, que vai estudar de 8 às 11 horas. Dentro dessa lógica, nós temos aqui 3 horas diárias. Não quer dizer que eu estou pactuando 3 horas, então eu vou sentar 8 horas e vou rodar direto até às 11. A gente não faz dessa forma. Até porque se você fizer assim, infelizmente, você vai deixar de reter conhecimento. Porque ao longo do processo, a gente começa a se perder. Se é a videoaula, você não está prestando mais atenção em nada que o professor diz. O professor está lá falando e você está divagando. Você pode estar vendo ele, mas você não está entendendo. Então, não serve. Porque se for para fazer de qualquer jeito, você não vai chegar a lugar algum. Quando a gente se compromete, a gente precisa de fato fazer. E fazer diz de estar ali, estar inteiro, estar disposto e ali conseguir colocar aquilo enquanto a nossa prioridade. Dentro disso, eu sempre coloco da importância de fazer os ciclos. Então, eu sempre trabalho
Faz 40 minutos, vai dar uma pausa de 10. Faz 40 minutos, vai dar outra pausa de 10. Então, fez 40 minutos, dá mais uma pausa de 10. Isso para quê? Dentro desses 40 minutos, você consegue se manter focado ou focada e disciplinado. Então, você está conseguindo ali manter a sua atenção. Na hora que a sua atenção começa a cair, existem vários estudos sobre isso, na hora que começa a cair, você para. Então, você tem 10 minutinhos ali para você descansar. Eu sempre digo que é um alívio imediato para a sua visão, para você sair de frente do computador, do celular, do caderno. Então, sai de frente, sai da frente disso, relaxa um pouco, levanta, vai ao banheiro, bebe água, conversa com alguém rapidinho, porque é o momento de você ir aliviando. Seu cérebro continua processando normalmente tudo que você estudou, mas você se permite uma pausa de 10 para depois voltar e fazer mais 40 minutos de estudo. Quem não consegue se adaptar, às vezes a pessoa vai começar a pegar firme agora. Então, você não vai conseguir se adaptar de imediato. Eu sempre indico, faz 30 minutos para 5. 30 minutos para 5. Acostumou? O corpo tá legal? Aumenta. 40 minutos para 10. 40 minutos para 10. Não, agora tá legal, eu consigo mais. 50 minutos para 10. 50 minutos para 10. No máximo até 50. Não façam mais de uma hora. Depois de uma hora, você realmente não vai conseguir processar mais a informação. Você vai deixar de reter conhecimento. Você vai ter a ilusão de que você está avançando e não está. E isso, infelizmente, vai atrapalhar vocês. Talvez vocês não vão perceber isso de imediato, lá enquanto vocês estão vendo vídeo ou lendo PDF. Mas na hora de resolver questões, vocês vão perceber os gargalos e as dificuldades ali dentro do processo de estudo. Então, por isso que eu indico sempre e repito, trabalhem com as pausas. Fez 40 minutos para 10. 40 minutos para 10. Se por algum motivo aqui você vai trabalhar de meio-dia a 1 hora, aí, como você vai fazer só 1 hora, neste caso, você faz a 1 hora corrida. Aí você pode parar 5 minutinhos antes, ou se der conta, faz a 1 hora corrida mesmo. Mas fizemos mais de 1 hora de estudo, já sempre trabalhem com as pausas para que o rendimento de vocês e o aprendizado não sejam prejudicados. Até essa parte está tudo ok? Tá, né? Então, beleza. Então, passamos já por essa parte da organização. Nós vamos entrar no método de estudo agora. Então, vamos lá. Aqui nós temos o planejamento. No planejamento aqui nós temos as informações básicas. Maioria já passei para vocês, né? Então, o concurso, a banca, o início dos estudos, que é hoje, com a finalização dos estudos no dia 23/7. Por quê? Porque eu estou pactuando aqui com vocês que a nossa prova será no dia 24/7. Então, 24 de julho. Por que é que a gente tem essa data de prova aqui imaginária? Para que a gente mantenha-se focado e disciplinado. E, além disso, como eu já disse, não vai fugir muito disso aqui. Vamos supor que saia o edital na segunda-feira e que a prova vai ser uma semana antes. Eu vou reajustar para que tudo possa caber dentro disso. Mas existe uma possibilidade, inclusive real, da prova vir depois dessa data. Neste caso, nós vamos manter a nossa preparação até essa data, considerando que a prova realmente é até aqui, porque tudo que a gente tiver daqui para frente é estratégia de melhoria de desempenho. O que é isso? Só para adiantar para vocês entenderem. Esse é o momento em que eu tenho com o mentorando e eu vou olhar para o desempenho dele. E olhando para o desempenho, eu vou identificar
as falhas ao longo do processo que fizeram ele parar naquele desempenho e não avançar. Ao entender qual é essa falha, eu vou criar uma estratégia específica para que ele melhore naquele exato ponto e assim ele avance. Então, eu trabalho isso ao longo do processo de mentoria, mas quando a gente tem um tempinho, depois que fecha o edital até a data da prova, eu trabalho isso de uma forma muito mais intensa. Então, só para elucidar, gostaria de mostrar aqui o pessoal da Polícia Penal, que foi justamente o pessoal que eu consegui fazer isso muito bem. A prova deles era 16 de janeiro, então, até 16 de janeiro, eles estavam preparados para ir para a prova. A prova mudou para esse final de semana. Quando mudou para março, eu tive 2 meses de preparação com eles intensa, apenas para melhoria de desempenho. Então, só para poder mostrar para vocês aqui como é que funciona essa parte. Então, aqui eles têm o planejamento deles, mas eles têm aqui a reta final, com uma outra organização do tempo, com uma outra estratégia de estudos, com uma outra estratégia de estudos. Eu fiz 3 estratégias de estudos para cada um. Os simulados, olha, as atividades, aqui é tudo estratégia de melhoria, depois aqui teve a última estratégia de melhoria. Então, isso aqui tudo é para quê? Para dar aquele toque final. Ontem eu fiz o encontro com eles, porque é o último dia, né? A prova deles já é amanhã. E ao fazer esse encontro com eles, eu falei assim, olha, o que a gente fez nesse período? Nós estávamos pintando um carro. Então, nós pintamos o carro e ao pintar o carro, a gente começou a fazer retoques. Então, a estratégia de melhoria de desempenho é exatamente isso. Você já está com o seu estudo pronto. Então, pensa que vocês estão pintando o carro. A cada matéria, a cada disciplina fechada, é uma parte do carro que vocês estão pintando. Mas depois ficou faltando aqueles retoques, que a gente fala do acabamento, de fazer aquele ponto final. Esse acabamento a gente faz no desempenho de vocês, que é quando a gente vai conseguir melhorando um pouquinho. A gente vai melhorar de 80%, vai chegar em 82%. Chegou em 82%, vamos tentar chegar em 85%. Então, são as melhorias pequenas nas estratégias pontuais, que eu vou dentro da matéria, dentro do assunto, dentro do tópico. Vou mostrar para o aluno. É aqui que você está errando. Se você está errando, você tem que fazer isso, isso e isso. Me entrega até tal dia. Então, é um momento que a gente fica muito próximo. A gente faz encontro todas as semanas, justamente para poder melhorar o desempenho de todo mundo. Pintura de carro, entendi. Depois verniz, cera e polimento. É isso mesmo, isso mesmo. Então, dentro dessa lógica, dentro dessa organização que eu faço de estratégia, é exatamente isso que vocês precisam entender. Das definições. Existe uma estratégia de estudos que vocês vão rodar no dia a dia. E existe a estratégia de estudos específica para melhoria de desempenho. Que isso nós vamos fazer mais para frente. Então, existem essas duas diferenças. Então, o que é que nós temos hoje? Hoje nós temos estudo base. Não adianta eu falar com vocês que hoje nós vamos trabalhar melhoria de desempenho. Não. Hoje nós vamos trabalhar o quê? Base. Construir base de conhecimento. Construir o conhecimento sobre aquela matéria, de modo amplo e aprofundado em alguns tópicos. Posteriormente, depois que eu conseguir visualizar o que é que vocês me trazem, então vocês estão me trazendo de início. No português eu estou com 70%. No português eu estou com 75%. Então, eu primeiro preciso visualizar o que é que você tem. A partir do que eu visualizo o que você tem, eu trabalho melhoria. Não tem como trabalhar agora. Então, é por isso que eu trabalho inicialmente estudo base. Então, vocês vão perceber aqui no planejamento que existe primeiro o português, que são as 15 questões. Então, vocês vão estudar todos os tópicos dentro do português. Depois que estudou aqui o português, vocês têm a quantidade de dias e o período de estudos.
Depois vocês vão entrar no raciocínio lógico, que são 5 questões. Nós temos 12 dias de estudo. Depois tem revisão intermediária, que eu não explico agora, eu só explico quando chega, para não trazer muita informação, porque é uma revisão diferente. Aí nós temos o conhecimento específico, que são 20 questões, 40 dias. Outra revisão intermediária, noções de direito, 15 questões com 15 dias. Outra revisão intermediária e informática, 5 questões com 12 dias. E aqui as revisões finais. Tudo está em branco para não gerar ansiedade. Então, é por isso que eu não libero tudo de uma vez e por isso que eu não coloco aqui nenhuma informação dos outros módulos. Porque não adianta a gente estar estudando português visualizando o raciocínio lógico. Não. Está estudando português, com foco no português, com toda a sua intensidade e estudo no português. Quando você acabar o português, que é o primeiro módulo, você vai entrar no segundo, que é o raciocínio lógico. E eu vou aplicar a estratégia de revisão para que você estude o raciocínio lógico e continue revisando o português. Isso quer dizer que essa matéria, ela começa a ser estudada hoje e ela só acaba um dia antes da sua prova, porque toda semana revisa português. Então, a lógica de você estudar por módulos diz de você aprofundar nele, você ganha em celeridade, mas você nunca perde ele de vista, mesmo quando você fecha o módulo. Então, nós vamos começar pelo português, mas depois nós vamos trabalhar qual que vai ser a metodologia de revisão específica. Quando a gente entra no raciocínio lógico, eu explico como é que funciona a revisão do português e ainda a revisão do próprio raciocínio lógico. E aqui nós temos as divisões dos tempos, só para a gente conseguir perceber que nós temos tempo para passar por tudo, mas que nós não temos todo o tempo do mundo. Então, por isso que diz também de abdicação, de comprometimento e de disciplina, para vocês poderem conseguir avançar. Então, esse planejamento, ele fecha com 129 dias, já com as revisões finais, sabendo que nós temos 133 dias. Então, eu sempre deixo uns dias a mais pelos imprevistos, né? Tá passando mal, não conseguiu estudar, deu uma atrasadinha em alguma outra matéria, então é como se fosse uma margem aí de erro que nós temos. Mas o planejamento está estruturado com a iniciação pelo português. Como é que nós vamos iniciar esse estudo? Então, aqui você já tem, eu sempre chamo isso aqui de módulo. Então, módulo 1, português. Dentro do módulo, nós temos os tópicos. Então, tópico 1, estrutura das palavras e formação das palavras. Tópico 2, ortografia, acentuação e notações. Tópico 3, e por aí vai. Então, vocês têm tópico a tópico a ser estudado. E esses tópicos serão estudados por onde? Aí, aqui na pastinha, nós temos aqui, módulo 1, português. Como o português é uma matéria que as pessoas têm mais dificuldade, eu dou duas opções. Por quê? Porque o importante é vocês aprenderem. O importante é vocês conseguirem entender. A gente não trabalha com decoreba, até porque não tem como trabalhar decoreba com português. A gente vai trabalhar compreensão. Quem tem mais facilidade de estudo pelo PDF, tá aqui, vai estudar pelo PDF. Eu disponibilizo o PDF para você estudar. Quem tem mais dificuldade pelo PDF e precisa de um professor verbalizando e explicando, vai utilizar os vídeos. Então, os vídeos estão aqui. Como é que estão? Já organizados da lógica que você vai entender. Então, não adianta você começar a estudar o português e começar a estudar por crase. Não vai fazer sentido, porque para estudar crase, você precisa estudar regência. E para estudar crase, você precisa estudar preposição. Para estudar crase, você precisa ter estudado artigo. Por quê? Para saber juntar artigo, preposição, saber se a regência ele vai pedir ou não vai pedir. Então, para você conseguir visualizar, para você conseguir entender o português, você precisa primeiramente saber qual que é a ordem de estudo. E a ordem de estudo eu já montei para vocês, que é essa ordem aqui,
que inclusive está aqui. Então, vou abrir o português por PDF para mostrar. Aqui vocês têm o primeiro documento, sempre o documento 0 é o edital sistematizado. Então, aqui tem o português por PDF, e aqui no edital sistematizado nós temos o quê? Qual que é a sugestão de estudo? Então, o livro que eu disponibilizo para vocês estudarem, algumas instruções importantes e os tópicos. Então, tópico 1, estrutura das palavras e formação das palavras, que é o mesmo que está lá na planilha. Vai estudar por onde? O capítulo 6 do livro, página 165 a página 229. Vai abrir o livro nessa página e vai estudar. Depois, ortografia, acentuação e notações. Capítulo 2, página 62 a página 74. Vai lá, abre e estuda. Então, já está mastigado. Não precisa perder tempo, não precisa pensar em que vai estudar. Abriu o edital sistematizado, tem muita gente que gosta até de imprimir. Abriu, viu qual que é, foi lá e estudou. Apenas isso. Então, para quem quiser estudar o PDF, está aqui, ele está aqui ao lado. Para quem quiser estudar por vídeos, tem um edital sistematizado próprio na mesma ordem. Estrutura das palavras e formação, ortografia, acentuação e notações. Na mesma ordem, com os vídeos já mapeados. Então, eu indico um canal que é o Português com Letícia, que é uma professora de português para Enem, vestibular e concurso público. E essa professora, ela tem uma playlist completa do português começando do zero. Eu organizei essa playlist com os vídeos que fazem sentido para vocês e ali vocês vão conseguir aprender. Como é que faz? É só clicar. Clicou, abriu. Só isso. Vai ver o vídeo, vai fazer as anotações. Acabou, automaticamente o YouTube sempre vai passando para o próximo vídeo. Não é para fazer isso. Acabou o vídeo, você vai voltar aqui e vai clicar no outro vídeo. Apenas isso. Então, todo o estudo está mapeado. Do português, do raciocínio lógico, da informática, todas as matérias organizadas de uma forma que vocês consigam entender e trabalhadas da melhor forma para vocês conseguirem absorver. Então, o português existe a opção do PDF do vídeo. Na parte do raciocínio lógico, eu estou trabalhando só com vídeos, porque eu sei muitas vezes da dificuldade das pessoas de compreenderem, e porque o raciocínio lógico ele é muito prático. Então, ao você visualizar o professor fazendo o exercício, você consegue entender melhor do que você lendo aquilo. Depois, noções de direito, já é PDF associada à lei seca. Conhecimento específico, nós vamos ter os dois novamente. Informática, os dois, mas a grande maioria também trabalhando com PDF. Então, eu vou organizando com vocês os materiais. Quem já tem cursinho, eu organizo dentro do cursinho. Aí vai me falar, não, Thaís, eu quero estudar pelo cursinho. Ok, aí eu vou estruturar certinho dentro do cursinho. Quem quer comprar cursinho, aí sempre me fala e eu faço uma análise. Se é interessante, se vai contemplar as necessidades. E por aí vai. Então, aqui nós temos o que nós vamos estudar, já mostrei para vocês. E esse estudo é o quê? Estudar não é apenas ler, nem é apenas ver a videoaula, porque a gente pode até entender tudo ali, mas ao longo do tempo a informação vai se perder, a gente vai esquecer. Isso é natural. Para a gente não esquecer, a gente trabalha em cima de revisão. Então, um dos grandes pilares do nosso processo de estudo é a revisão, e são as questões. Por quê? Porque ao mesmo passo que a gente vai lá e revisa para relembrar, a gente aplica para ver se a gente realmente entendeu. Porque eu posso achar que eu entendi. Não dá para achar. Como é que a gente vai saber se a gente entendeu? Quando a gente fizer as questões de prova. Eu fiz as questões de prova e eu fiz 60%. Não, eu não entendi tão bem, porque são 40% de erro. E 40% de erro é muita coisa. Então, é um termômetro que a gente tem. Então, o método dos 4 estudos se baseia em quê? Se baseia no estudo lendo ou vendo. Vai ficar a escolha do aluno.
2, se baseia no escrever. Então, quando você escreve, você também está estudando. 3, você revisa. Quando você relê, você também está estudando. E 4, responder questões. Quando você aplica, você também está estudando. Então, dentro da lógica do planejamento, nós vamos ler ou ver, sempre associado ao 2, que é produzir material. Então, toda vez que eu falar com vocês, você estudou tal tópico? Estudar é a mesma coisa de dizer ler ou ver, mais produzir. E essa produção de material precisa fluir de uma forma tranquila. Não é um material denso e não precisa ser. Eu sempre digo que, às vezes, a gente peca pelo excesso, porque a gente não sabe o que anotar. Então, agora eu vou dizer para vocês o que a gente sempre tem que anotar. A gente anota o que a gente não sabe. Eu comecei a estudar a formação das palavras. Eu não sei a diferença de composição para justa composição. Eu não sei. Eu não sei o que é derivação. Eu não sei. Eu não sei o que é raiz. Eu não sei o que é radical. Eu não sei. Se eu não sei, eu tenho que anotar. Por quê? Eu vou estudar uma vez, a minha prova vai ser só lá em julho, eu não vou lembrar, eu tenho que anotar para trabalhar em cima de revisão. Então, vocês anotam o quê? Vocês vão anotar o conceito. Então, vocês vão anotar raiz, menor parte de uma palavra, indivisível. Anotou. E coloca o quê? 1 ou 2 exemplos. Só para aquilo você sempre ter quando for revisar. Então, muita gente quer colocar 5, 6, 7 exemplos. Não, 1 ou 2 exemplos, só para criar gatilho. Porque você tem que lembrar que você já tem o conhecimento, você entendeu, você está produzindo material para que você não esqueça. Então, o seu material, ele pode e deve ser sucinto. Eu sempre brinco que às vezes as pessoas acham que estão produzindo material para vender. Tem que ser perfeccionista, tem que trazer tudo. Não. O material, ele é seu. O seu material tem que contemplar a sua necessidade, não é a minha. Eu não tenho que ler o seu material e entender a matéria. Quem tem que ler e entender é você, porque você já tem algo dentro de si, e o que você tem dentro de si diz de não precisar anotar. Eu, Thaís, eu sei aplicar crase, eu sei bater o olho, fazer análise e falar. Aqui precisa de crase, aqui não precisa. Se for para eu estudar crase hoje, eu não vou anotar nada, porque eu já sei. Eu já sei que na frente de palavra masculina não tem crase. Se eu for estudar isso, eu não preciso anotar. Se eu não sei que em frente de algumas locuções eu vou poder utilizar crase, aí eu tenho que anotar. Aí eu vou anotar com alguns exemplos. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Que quando a gente vai construir material, a gente vai construir com base no conhecimento que a gente tem adquirido da escola, da faculdade, de outro concurso que a gente já estudou. Eu já tenho um conhecimento. E vocês não podem nem precisam desconsiderar esse conhecimento que vocês têm. O que vocês precisam identificar no que vocês vão estudar é o que eu já tenho de conhecimento e o que eu não tenho. O que eu não tenho, eu vou anotar. Porque de tanto revisar, eu vou começar a construir esse conhecimento dentro de mim. Então, o que você não sabe, você anota. 2, você anota o que você acha bobo, mas não está fixado. Aí eu acho muito bobo esse negócio de artigo feminino e masculino. Eu acho muito simples. Nossa, mas eu não sei a diferença de artigo indefinido. Então você tem que anotar. Não importa se você acha bobo. Se você não tem isso introjetado dentro de si, se você não tem algo fixado, isso quer dizer que você precisa sim anotar. Então, saibam fazer a distinção para o material não ficar muito grande, mas o material precisa contemplar a sua necessidade. Lembrando que a sua necessidade não é a minha. Então, não se preocupe se você bater o olho no seu material e tiver
estrutura e formação de palavras, e depois for para verbo. Não, mas tem uma lacuna aqui. Não importa, às vezes é uma coisa que você já tem fixado. Principalmente se você já estudou para outro concurso, você já vai ter esse conhecimento fixado. Isso é totalmente normal e natural. Então, a gente só anota aquelas informações que a gente ainda não tem conhecimento de forma tranquila, você não tem fixado, e por isso você anota. Porque esse anotar é o que vai fazer você construir conhecimento por meio das revisões, que já são o nosso terceiro passo. A revisão consiste em você reler esse material que você produziu. Nós vamos trabalhar com a revisão inicialmente semanal, e nessa revisão, ao reler todos aqueles pontos, você já vai fazendo grifos no seu material, circulando, sinalizando aqueles pontos que você ainda está sentindo de fragilidade. Então, a revisão é um processo muito importante, por muitas vezes negligenciado pelos concurseiros, mas que é um processo que vai fazer você melhorar desempenho e, além disso, você compreender conteúdo. Então, mesmo quando a gente não consegue entender a magnitude do conteúdo de uma vez, ao longo dos processos de revisão, aquilo vai ficando mais tranquilo. A pessoa vai conseguindo assimilar melhor, a pessoa vai conseguindo entender melhor, vai ficando mais tranquilo, vai fluindo melhor. E ao fluir melhor, o conhecimento vai começando a se encaixar na sua cabeça. Então, o processo de revisão é extremamente importante e não pode ser negligenciado. E para fechar o ciclo, nós temos as questões. O que são as questões? É a aplicação. Eu já estudei, mas será que eu realmente sei? Aí eu vou fazer questões. Nas questões eu vou identificar o que realmente eu consegui entender, o que eu achei que eu entendi e eu não entendi, e aquilo que passou despercebido e agora eu estou tendo a oportunidade de entender. Então, as questões são um momento muito importante da preparação. É ali que nós vamos ter o nosso termômetro. Nossa, eu estou muito bem em crase, mas eu estou ruim em concordância nominal. Nossa, eu estou bem em interpretação de texto, mas em figura de linguagem eu não estou bem. Então, é conseguir saber quais são aqueles pontos que a gente não está mais legal. Quando a gente sabe disso na preparação, a gente tem tempo de corrigir. Uma dessas correções vai acontecer pela estratégia de melhoria de desempenho, que é que eu falei com vocês. Mas existem outras correções que, ao longo do processo de mentoria, a gente vai fazendo também. Então, é muito importante a gente concluir todo esse ciclo. Então, a gente vai ler ou ver e produzir, posteriormente revisar e depois aplicar, para identificar pontos fortes e fracos, para que nós possamos trabalhar com correção de forma assertiva e direcionada. E assim a gente ainda vai perceber o que é que a banca mais cobra e como é que ela cobra. Então, a gente segue essa metodologia durante todo o percurso de preparação. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então beleza, então tá tranquilo. Então, vamos prosseguindo. Então, aqui nós temos essa parte da organização, a produção de material, já coloquei para vocês. E uma coisa que eu indico, que eu sugiro, que a produção do material seja realizada por meio de fichamentos. Pelo menos no português, é uma das melhores formas de fazer. Dá para trabalhar com mapa mental? Dá. Mas no português, eu indico o fichamento ou então até flashcards. Mas os flashcards seriam para pessoas que já têm mais conhecimento no português e pouca coisa para fixar. Então, a gente trabalha com fichamento, que é um modelo, uma produção de material legal, que vai otimizar a sua revisão. E consiste de quê? Vocês vão trabalhar sempre com tópicos. Então, vocês vão colocar um asterisco, um ponto, algum sinalizador ali. Estrutura das palavras.
Colocou a estrutura das palavras, a professora ou então o livro vai ir te contando sobre isso. Então, raiz, aí você vai colocar ponto, raiz, 2 pontos. Coloca o conceito e 1 ou 2 exemplos, como eu expliquei. Radical, coloca o conceito, 1 a 2 exemplos. Sempre escrevendo pouco, a gente pode usar e abusar das abreviações e das siglas, desde que a gente consiga entender. Então, se você sabe entender a sua abreviação, você vai abreviar. Se você quer abreviar na hora para ficar simplificando, quando você for revisar, você vai esquecer o que aquilo significa. É melhor escrever a palavra toda. Então, a partir do que você já tem de conhecimento, você pode abreviar ou pode utilizar siglas. Isso tudo para o seu material ser mais resumido. Quanto mais enxuto o seu material mais fluida a sua revisão fica. Então, você consegue fazer uma revisão melhor, caminhar de forma mais tranquila, e isso é muito bom para você. Então, conseguiu. Teve a oportunidade de fazer com as abreviações, lembrou que sempre usa sim? Faz. Não conseguiu fazer abreviações? Escreva a palavra toda e, se possível, nós vamos retirar os conectivos. Então, ao invés de colocar o E, a gente pode colocar um mais, pode colocar uma barrinha, uma setinha, para fluir uma revisão um pouco melhor. A revisão é um processo contínuo e ela é gradativa. Então, quando você fizer sua primeira revisão semanal, seu material vai estar pequeno. Quando você fizer daqui a 3 semanas, seu material vai estar maior. E você sempre vai revisar o material todo. Por isso é importante ter cuidado para não anotar demais. E falando agora sobre anotar, além de vocês produzirem material, quando vocês verem o vídeo ou então o PDF, vocês também anotam, e essa é uma parte extremamente importante, anotam os erros e os chutes no material. Então, isso é o que eu chamo de mapeamento de erro. Você está respondendo questões sobre aquele assunto, sobre aquele tópico. Você errou a questão. Ao errar a questão, você precisa anotar, não a questão, anotar aquele conteúdo, anotar aquele conhecimento, anotar aquilo que te faltou e fez você errar. Então, você errou uma questão de estrutura de palavras, ou então de acentuação. Você errou uma de acentuação porque você esqueceu que toda proparoxítona é acentuada, por exemplo. Já que você errou essa questão, o que você vai anotar? Você vai anotar no seu material aquela informação que te faltou. Então, você vai anotar: toda proparoxítona é acentuada. Aí, às vezes, no seu material já vai ter isso, porque isso é uma das regras básicas. Mesmo assim, você vai anotar de novo, porque você vai reafirmar e reforçar para você. Porque se está anotado e mesmo assim você errou, isso diz de uma falta de entendimento ainda sua. Então, você vai anotar de novo. O mapeamento de erro, eu sempre sugiro que você faça de uma cor diferente. Então, se o seu material você produz todo com caneta azul ou todo com caneta preta, o mapeamento de erro você vai colocar com caneta vermelha. Você sempre coloca com uma forma diferente. Por quê? Quando você for revisar o material, você vai revisar tudo, mas quando chegar no vermelho, você vai dar mais atenção. Você vai dar mais enfoque, porque ali já mostra a sua fragilidade. Então, eu sempre indico que você faça de cor diferente. E se não quiser fazer de cor diferente, pelo menos sinaliza. Ou coloca uma bolinha em volta, ou um balãozinho, ou umas setinhas para indicar. Isso aqui que está no meu material é um erro meu. Então, eu tenho que ler com mais atenção, com mais cautela, para que eu possa realmente avançar. Então, é importante que vocês façam essa sinalização no material de vocês. Até aqui tá tranquilo? Beleza, então tá bom. Então, vamos seguindo aí
para caminhar. Eu já falei com vocês da organização do estudo. Já mostrei o edital sistematizado que vai guiar cada um dos tópicos, independente se você vai escolher fazer o estudo por PDF ou por vídeos, já vai estar organizado, o prazo já está fechado e nós falamos sobre ler ou ver, produzir material, a forma de se revisar. Nós vamos revisar sempre uma vez na semana. E eu sempre indico que essa revisão seja feita no dia que você tem mais tempo. Então, você tem mais tempo disponível no sábado. Então, o sábado é o seu dia de revisão. Você tem mais tempo disponível no domingo. Então, o domingo é o dia da sua revisão. Então, você vai utilizar o dia que você tem mais tempo para que você faça uma revisão qualificada. Dentro da lógica da revisão, você vai reler todo o material construído e ainda vai responder questões sobre aqueles tópicos. Então, como que funciona a nossa estratégia de estudos? Aqui eu já falei com vocês que é um tópico. Então, estudou o tópico. O que é estudar? Ler ou ver e produzir. Então, estudou o tópico, foi lá e responde questões. Quantas questões? 50. Sempre 50 por tópico. Como eu disse, a gente trabalha com uma quantidade alta de questões para conhecer mais a banca, entender como é que esse assunto é cobrado e ainda verificar como é que nós estamos em relação à matéria. Então, aqui, estudou, foi lá e respondeu 50 questões. Depois, vai para o tópico de baixo. Ortografia, acentuação gráfica e notações. Viu os vídeos ou leu o PDF, foi fazendo as anotações que são importantes, acabou. Foi lá e fez 50 questões desses 3 assuntos aqui, que são um tópico só. E das 50 questões, errou 10, todas as 10 você vai anotar no seu material. Fazer o quê? O seu mapeamento de erro. Aí você errou, que você não sabia da falta de hífen, quando termina com uma vogal, inicia com outra. Aí não vou anotar isso. Toda vez que uma palavra terminar com uma vogal e começar com outra vogal, não tem hífen. Vou anotar essa regra. Por quê? Porque na questão eu errei. Aí eu errei porque eu esqueci que a paroxítona, quando termina com ditongo, mesmo assim ela é acentuada. Então, vou anotar aqui. Então, você vai identificar na questão que você errou qual é o seu erro. Você não vai anotar a questão. Você vai anotar qual conteúdo te faltou e fez com que você errasse. Aí você foi lá e anotou. Então, no processo diário de estudo, estudou o tópico, acabou, fez questões. Estudou o tópico, acabou, fez questões. Estudou o tópico, acabou, fez questões. Sempre assim. Isso quer dizer que no final do estudo do português, pelo menos 50 questões de estrutura das palavras vocês vão ter feito, pelo menos 50 de ortografia, pelo menos 50 de morfologia e por aí vai. Então, isso aqui, tópico a tópico, eu consigo identificar o desempenho. E para além disso, no dia da revisão, vocês fazem mais 100 questões. Então, você estudou o tópico, fez questões. Estudou o tópico, fez questões. Está estudando esse tópico aqui. Opa, deu o dia da revisão, deu domingo. Aí, domingo, vocês vão fazer o quê? Não vão continuar estudando isso aqui, não. Vocês vão parar, vão revisar tudo que vocês já estudaram, que é o quê? Esses 2 tópicos aqui. Revisou o material, acabou, foi lá e fez 100 questões. 100 de quê? 100 desse, 100 desse? Não. 100 dos 2 juntos. Marca os 2 lá, tudo no assunto e faz 100. Acabou a revisão? Continua. A revisão sempre um dia só. Continua a morfologia. Acabou? Fez 50 questões. Começou sintaxe. Aí tá estudando. Deu domingo de novo. Para. Domingo é dia de quê? Revisão. Como é que vocês vão fazer a revisão? Vai revisar tudo que já foi estudado, reler o material e depois fazer 100 questões. Das 100 questões, errou 20, errou 25, vocês sempre vão anotar esses erros.
De tanto você revisar o erro, você começa a entender. Aí você para de errar. Assim que a gente vai conseguindo melhorar o desempenho aos pouquinhos. Então, além de ter a estratégia específica de melhoria de desempenho, mais para o final, pouco a pouco, vocês sempre estão trabalhando melhoria de desempenho. Desde que faça revisão, na revisão, faça as questões e ao fazer as questões e errar, vocês trabalhem mapeamento de erros. E aí, sempre revisando os erros, vocês também estão construindo conhecimento. Ao construir conhecimento, deixa de errar as questões daquele assunto. Então, vocês vão fazer isso durante todo o percurso. E a estratégia de estudos está aqui anotada para vocês. Estuda o tópico, acabou, faz questões. Quantas questões? 50. Estuda o tópico, faz questões. Quantas? 50. Quando vocês finalizarem os tópicos, então acabou tudo, revisa tudo e faz questões. Aí está escrito aqui também para vocês, ó. O último tópico, uma revisão total, aí vocês vão revisar todo o material e vão fazer 200 questões de português. Isso lá para o final. E a revisão intermediária semanal é essa aqui. Então, aqui eu coloquei a sugestão do sábado. Se você tem mais tempo domingo, pode ser no domingo. Você vai revisar os tópicos fechados e vai fazer questões desses tópicos fechados. Então, se você está estudando morfologia é o tópico aberto. Você vai revisar e ele vai fazer questões? Não, você ainda está construindo conhecimento. Você vai revisar o que você já estudou, já fez questões. Aí você vai revisar os tópicos, primeiro relê, depois vai lá e faz as questões. E atenção, anotar todos os erros e todos os chutes. Então, essa aqui é a metodologia de mapeamento de erros para que vocês possam crescer no conteúdo, possam identificar as falhas, possam corrigir e melhorar gradativamente o desempenho de vocês. Então, essa aqui é a metodologia. Então, passei o método dos 4 estudos, passei como aplicar e passei também a estratégia. Em relação às questões, eu sugiro sempre fazer por um aplicativo de questões. Eu sempre indico que concursos, mas vocês podem fazer pelo Estratégia, pelo GRAM, pelo TEC, pela Prova, pelo aplicativo que vocês quiserem. Eu indico o que concursos porque é um dos melhores. Eu não indico Estratégia porque o aplicativo de estratégia é muito ruim. Ele dá o desempenho semanal, não dá para analisar nada. O do GRAM não fica atrás, é um pouco melhor em relação ao desempenho, mas deixa a desejar nos filtros. Então, como eu já uso muito tempo que concursos, conheço bem a ferramenta, as funcionalidades e as potencialidades, a maioria dos meus mentorandos tem que concurso. E eu sempre consigo acompanhar eles dentro do que concurso e trabalhar de uma forma melhor. Mas aí fica a critério. Eu tenho, inclusive, alguns alunos que ou não têm condições de arcar com nenhum aplicativo de questões, ou então não querem fazer as questões à mão. Já tem uma apostila, provas impressas, enfim. Neste caso, precisa lançar aqui para mim a quantidade de questões e o percentual, para eu poder acompanhar. Quem tem um aplicativo, eu olho tudo pelo aplicativo, não precisa lançar aqui. Aqui é só para quem quer fazer questões na mão, que aí eu não tenho como saber. Aí precisa me informar aqui para eu poder acompanhar, monitorar e trabalhar a estratégia para poder auxiliar. Ok? Essa parte aqui está fechada. Então, nós vamos caminhando agora para o final, já que essa parte aqui está ok. Vou voltar aqui na apresentação. Então, passei com vocês pela organização do tempo. Nós organizamos o tempo certinho, mostrei como fazer e mostrei a importância dos ciclos de estudo e das pausas.
Depois, passei pelo planejamento, mostrei a organização e a estruturação pelos módulos. Além disso, mostrei qual é a ordem lógica a ser estudada, os materiais. Além disso, a definição da estratégia com a produção do material, o método dos 4 estudos e a resolução das questões. Então, toda essa parte prática. Alguém tem alguma dúvida? Se não tiverem, passarei para os próximos tópicos. Não, né? Então, beleza. Então, vamos. Então, a produção de material, só para reafirmar, eu fiz a sugestão de fichamento. Eu tenho uma aula bônus que eu dei só explicando como que produz mapa mental, como que produz fichamento. Posso mandar o link para vocês entenderem mais como é que funciona isso na prática. E eu gostaria de reforçar a importância de produção de material, porque às vezes eu identifico algumas pessoas, alguns concurseiros, que são um pouco resistentes. Por que é que a gente tem que produzir material? A gente anota para ter o que revisar. Você revisa para fixar conteúdo. E você fixa conteúdo para lembrar no dia da prova. Então, quem dera se a gente lesse a coisa uma vez e conseguisse já lembrar. Não é assim. A gente vai lembrar a partir de um tempo que a gente está ali todos os dias em contato com aquela coisa. Então, por que é? Às vezes as pessoas falam assim, por que você aprende a andar de bicicleta uma vez, você não esquece mais? Quando você vai voltar, você tem certa dificuldade, mas depois você consegue caminhar. A lógica do estudo é essa também. Então, a revisão, ela diz de você estar sempre relembrando aquilo ali, sempre relembrando aquilo ali, até que vai se tornando habitual, é um hábito. Chega naquele ponto que você já está assim, virou seu, está intrínseco a você. É como 2 mais 2 é 4, é uma coisa que você já sabe, que ninguém vai te tirar. A ideia é a gente construir esse mesmo conhecimento nas matérias do concurso de vocês. Então, para que vocês se lembrem na prova, o conteúdo precisa estar fixado. Fixar não é decorar, não é decorar. Quando a gente decora, chega lá, dá um branco, a gente esquece. Fixar é estar intrínseco, a gente saber, a gente absorver. Então, está com a gente, intrínseco. Fixar. Para fixar, a gente tem que ter revisão. Só existe esse método. Para você fixar o conteúdo, conhecimento, você tem que trabalhar em cima de revisão, 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 revisão. E para revisar, você vai anotar. Se você não anotar nada, você vai revisar com base em quê? Algumas pessoas falam assim, Thaís, eu vou revisar lá no mesmo material que eu produzi, que eu estudei. Não dá certo. O estudo base, ele é um estudo aprofundado. Então, quem escolher estudar por PDF, vai pegar um PDF de 1.200 páginas. Quem escolher estudar por vídeo, vai ver uns 60 vídeos. Aí, na revisão, você vai ver uns 60 vídeos de novo? Você vai revisar as 1.000 páginas de novo? Não tem como. A ideia é trabalhar o material direcionado ao que você precisa, à sua necessidade para avançar. Então, a produção de material é extremamente importante e não negligencie. Além disso, material curto versus material longo, eu já falei, mas eu vou só reforçar. Não se preocupe, a gente tem medo. Meu material está muito curto. Tem que ser curto mesmo. O material tem que atender à sua necessidade. E cuidado, principalmente os perfeccionistas, querer fazer um material longo. Esse material que você está produzindo não é para vender. Não é. Qual é o material que tem que ser completo? O material que eu vou produzir para vender. Se o seu material não é para você comercializar, ele tem que ter os traços que você necessita. Então, não tenham medo. O que você já sabe, você já sabe. Você não vai esquecer por conta de uma prova. Então, não precisa ficar anotando. Anota o que você não sabe ou o que você acha bobo, mas não está fixado. E assim você vai construir conhecimento. E a importância das questões, eu já disse.
as questões são extremamente importantes. Por quê? Porque é o seu termômetro. Você vai ver o que você conseguiu aprender e o que você não conseguiu aprender. E você vai ter a oportunidade de ver, vendo o que você não aprendeu, de ainda aprender. E ali você vai aplicar, vai conhecer mais sobre a banca, conhecer mais sobre cobrança de concurso público, ver como é que aquele conteúdo que você estudou inicialmente na teoria é aplicado. Então, é muito importante sempre resolver questões. E eu indico que concursos eu já trouxe, mas existem muitos outros. Eu sempre dou essa dica do aplicativo no celular. Então, baixem o aplicativo, independente de qual seja, e aí você está numa fila de um banco, está ali esperando alguém dentro do carro, está no transporte público, está esperando o metrô, teve uma oportunidade, sabe aquele momento que você vai mexer no Instagram? O momento do Instagram é o momento do que concurso. Então, todo aquele momento que você está jogado no sofá, e você vai ver a vida dos outros, vai ver sobre o BBB, você vai responder questões. Porque é o que vai fazer você melhorar o seu desempenho, é o que vai fazer você ter mais conhecimento. Então, sempre utilizem o aplicativo como uma saída e uma oportunidade. Erros e anotações, sempre colocar no material, é assim que vocês vão crescer. Muito cuidado com a leitura dinâmica. Então, eu sempre digo, estudo para concurso público não é estudo de faculdade, não é estudo de escola, não é aquele estudo que você faz uma leitura dinâmica, entende, pronto, acabou. Não. Estudo para concurso público é ler, compreender e absorver. E isso quer dizer que não dá para fazer leitura dinâmica. Se você faz leitura dinâmica do seu material, você não absorve. Se você fizer uma leitura dinâmica, leitura rápida na sua questão, você vai errar a questão. Então, já uma dica para resolver questões. Enquanto vocês estão lendo, vocês vão dar aquele máximo de atenção. E aí, quando vocês identificarem a pergunta para a ação, né, que é o enunciado, vocês vão começar a ler a alternativa. Então, você leu, você tem certeza que a letra A está certa. Obrigatoriamente, vai ler a B, a C e a D. Obrigatoriamente. Porque, às vezes, vai ter uma mais certa e que você não viu. Então, não adianta achar que é a letra A e marcar. Leia todas. Leu todas, é a letra A? Marca. Ótimo. Mas, às vezes, você vai ver que a B também está certa, a B também está certa e a E também está certa. Aí, quando você olhar de novo para o enunciado, pediu era incorreta, que era a letra C. Mas se você de início já marca A, você perde a questão de graça. Então, muito cuidado com a falta de atenção, muito cuidado com as palavrinhas, exceto, incorreta, algumas palavrinhas que são limitantes, exclusivamente, obrigatoriamente. Uma coisa é dizer pode, outra coisa é dizer deve. Isso tudo muda sentido. E algumas bancas, elas mudam só isso mesmo, justamente para poder confundir. Lógico que, e às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, se tem exclusivamente, se tem obrigatoriamente, está errado. Não é. Existe uma tendência, mas não quer dizer que está errado. Então, é bom ficar atento. Apenas, somente, são palavras que tendem a direcionar ali a nossa resposta. Mas é sempre importante fazer uma análise atenta de todas as alternativas e marcar, lendo sempre com o máximo de atenção. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer, que errar é bom. Quanto mais a gente erra, mais a gente tem capacidade de aprender. E ao errar, a gente consegue identificar os pontos que não estão legais. É melhor errar agora na preparação do que errar no dia da prova. Então, se você não quer errar agora, então eu não vou fazer questões porque eu não quero errar, no dia da prova você vai ter todos esses erros. A gente erra agora, a gente esgota agora para na prova chegar melhor. Então, não se preocupem com os erros, não se preocupem se de início tiver muitos erros, isso é um processo natural, processo gradativo de estudo para concurso público. Pouco a pouco a gente vai assimilando, a gente vai entendendo, a gente vai absorvendo, a gente vai melhorando. Isso aí é uma constância.
Mas é importante agora errar. Para quem que não dá certo errar? Para quem erra e não faz nada com o erro. Aí, infelizmente. Mas se você errar, mapear seu erro no material e revisar esse material, eu tenho certeza, você vai evoluir. Não tem como não evoluir. Você vai evoluir. Então, fiquem muito tranquilos e tranquilas nesse sentido, caso venham muitos erros no início. Isso aí é uma construção. E agora, caminhando para o final, né? Vou dar um presente para todas as pessoas que entraram e para quem ainda vai entrar na mentoria que está começando hoje. São 3 encontros individuais. Então, essa mentoria ela é em grupo, mas eu vou dar 3 encontros individuais com essa pessoa para olhar para a sua individualidade, para a sua realidade, para organizar o seu planejamento de forma específica com o que você tem de conhecimento para alavancar. E a metodologia, né? Muita gente pergunta assim, mas como que funciona essa mentoria em grupo? A mentoria em grupo, ela consiste nesses encontros que eu faço com todos, que todos têm lugar de fala, podem perguntar e tirar suas dúvidas, e nós temos um grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, a gente conversa, troca dicas, repactua prazos, tira dúvidas. Então, às vezes, eu faço alguns encontros mais rápidos para tirar uma dúvida específica e vou monitorando. 2 vezes na semana, eu rodo todos os alunos. Então, eu sei, todos os meus alunos, eu sei onde eles estão, se está parado, se está estudando, qual que é a dificuldade. Se encontrou dificuldade, eu já vou trabalhar a correção junto com o aluno de imediato para ele alavancar. E a cada novo módulo, nós fazemos o encontro geralzão do grupo. Se eu sentir alguma trava, algum impedimento ao longo do processo, eu posso fazer mais encontros. Isso não tem problema. E além disso, vou fazer aqueles 3 encontros individuais. No mínimo, pode ser que eu faça mais. No mínimo, esses 3. E ainda tem um grupo de alunos, né, que tem muito bônus que eu oferto por lá. Aí são todos os mentorandos Thaís Silva. Então, é um grupo que eu mando dicas e dou aulas bônus. Então, a mentoria ele é um processo de preparação para otimizar a preparação do candidato. Mas, ainda assim, em alguns momentos, eu forneço aula de conteúdo mesmo. E essas aulas são todas gravadas e são disponibilizadas. Então, para eu mostrar para vocês o que nós temos de aula bônus hoje já gravado. Então, nós temos aula de discursiva, tem aula de dissertação, aula de dicas e aula de questões. Então, algumas aulas, inclusive, tem material. Essa aula foi uma professora de português para concurso público que deu para os meus alunos. A aula de DUDH, da Declaração Universal dos Direitos Humanos na íntegra, letra da lei, o que mais cai. Tem aula de ECA, uma aula conceitual e uma aula de literalidade com questões, que eu dei esse mês passado. Aula da educação, Estatuto do Idoso, que é uma aula que eu vou dar hoje. Interpretação de texto, uma professora de português veio e mostrou como é que você faz a leitura do texto e consegue extrair a resposta. Lei Maria da Penha, outra aula que eu dei quarta-feira. Aula de método de estudo, aula de medida socioeducativa, o que a gente faz pré-prova, como é que funciona, saúde mental e emocional, tem uma aula de reprogramação para foco, aula de saúde pública, utilização de concurso. Então, eu vou dando várias aulas de conteúdo e disponibilizando a gravação. Então, para o TJ, eu devo ter algumas aulas próprias, né? Aula de direito constitucional, eu vou montar um planejamento e trazer. Mas ainda tem essas aulas bônus aqui, que eu oferto também para todos os meninos e meninas da mentoria. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo que veio, todo mundo que participou um tempinho, teve que sair, ficou até o final. Eu espero que realmente a aula tenha conseguido dar um norte para vocês, tenha conseguido auxiliar em relação a método de estudo, a técnica, tenha pegado as dicas para otimizar o processo de preparação de vocês. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade, gratidão pelo tempo, por me honrarem e por acreditarem em si, por estarem aqui. E por mais que vocês ainda não estejam tão bem, acreditem.
o estudo para concurso público é uma constante. Então, continuem avançando, continuem evoluindo e continuem estudando, porque pode demorar, mas a vitória vem. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Caso alguém queira saber mais sobre o processo de mentoria, eu estou à disposição. E se quiser falar também alguma outra coisa, fiquem à vontade. Muito obrigada, por nada. Obrigada, aula excelente. Que bom que vocês gostaram. Enviou mensagem no WhatsApp. Tá joia, Cíntia, vou ver. Gente, muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Então, se ninguém tiver mais nada a dizer, estão liberados por hoje.